Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, hoje é segunda-feira, segundo dia da nossa oração. Primeiro passo da nossa oração, nos coloquemos na presença de Deus, tomando consciência de que Ele está em nosso meio, agora é só você e Ele. No segundo passo, vamos nos entregar por inteiro para que Ele faça conosco o que for da vontade dEle. No terceiro passo, nós vamos pedir a graça do dia, que é que eu esteja aberta e pronta para ver, sentir e cuidar do outro. E assim, depois que eu pedir essa graça, eu vou buscar no Evangelho todo o ensinamento que eu necessito para cumprir essa graça tão desejada. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. O grande mandamento, a parábola do bom samaritano. E eis que um especialista da lei se levantou e, para pôr Jesus à prova, lhe disse: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei. Como é que você lê? Ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a sua mente e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus disse: Você respondeu certo. Pratique isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos assaltantes, que lhe tiraram a roupa, espancaram e foram embora, deixando-o quase morto. Por coincidência, um sacerdote descia por esse caminho, ele o viu e passou para o outro lado. Do mesmo modo, um levita que chegou a esse lugar, viu e passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano que estava viajando chegou junto dele, viu e se encheu de compaixão. Aproximou-se dele e tratou as suas feridas, derramando nela óleo e vinho. E então colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas de prata, deu-as ao dono da pensão e disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei o que você tiver gasto a mais. Qual dos 3, na sua opinião, foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que o tratou com misericórdia. E Jesus lhe disse: Vá e faça também a mesma coisa. Meus irmãos, para refletir sobre esse evangelho, sobre essa parábola e trazer para mim um bom ensinamento para eu aprender a ver, sentir e cuidar do outro como a mim mesma, eu faço alguns questionamentos. Quem é o meu próximo? Quem é esse samaritano? Numa escala de 1 a 3, ele foi o último. E quando Jesus pergunta: quem fez a boa ação? Quem praticou a misericórdia? Em outras palavras, eu diria que o último foi o primeiro. Eu diria que eu preciso ser inteligente para saber que o samaritano, que é menosprezado pela sociedade, o que não é nada diferente de hoje, os samaritanos da vida, as pessoas às quais nós
tratamos com preconceito, inconscientemente demonstramos preconceito, eu diria que nós precisamos compreender que ninguém é diferente. Eu preciso amar o próximo como a mim mesmo para seguir um evangelho que vai me garantir a misericórdia de Deus. E aí logo eu me pergunto, como é que eu posso amar um inimigo? Como é que eu posso amar, por exemplo, uma pessoa que tirou a vida de um pai, matou, estuprou, dentre outras coisas que vai nos afastando de outros seres humanos? É fácil, gente? Não é. Mas quem disse que seria fácil? Ninguém disse que seria fácil. Deus não escreveu em nenhum lugar: vai ser fácil, você vai encontrar o caminho da eternidade sem nenhuma preocupação. Deus não escreveu isso em nenhum lugar. Ele escreveu: ame o seu próximo como a si mesmo. E talvez o meu próximo que ele se referia é o meu inimigo, a pessoa que eu considero inimiga, que em muitas situações comuns, por exemplo, a gente pode citar assim, brigas entre vizinhos, entre casais que chegam a se separar, se amam, né? Promete a Deus viver até o último momento, o último suspiro da vida. E quando se separam, se tornam verdadeiros inimigos e passam a se odiar. É comum. É fácil perdoar o outro? Não é. Mas devia ser assim? Não. Mas, desde os nossos antepassados, nós já vemos esse tipo de discórdia, esse tipo de coisa entre a sociedade. Nós já vimos irmãos matar irmãos lá atrás. E nem por isso Deus deixou de nos amar. Ele nos mandou Jesus, que vive o Evangelho de uma forma belíssima. Nos ensinou a amar o outro, nos ensinou a ter menos preconceito. E assim eu digo que essa parábola ela está muito aberta. E nos ensina muito bem a receita de que eu tenho que seguir na risca para ter a vida eterna, para me encontrar-se com o outro, amando o meu próximo. Ele é bem claro, mas é difícil, muito difícil, mas não é impossível, porque para Deus nada é impossível. Assim, meu irmão, eu peço que a cada momento das nossas orações, a cada momento que nós formos refletindo os nossos evangelhos, nas nossas orações nós peçamos a Deus um coração semelhante ao dele. Ele nos fez imagem e semelhança dele. Ele nos deu um coração semelhante ao dele para amar ao próximo como a mim mesmo. Ele já fez isso. Mas diante da sociedade cruel, desenfreada, a gente vai mudando os nossos comportamentos. Porém, nós precisamos ter essa consciência. Vocês já aprenderam a rezar? Vocês já aprenderam que essa leitura que a gente faz aqui, essa reflexão que nós fazemos no vídeo não é suficiente? Assim vocês peguem sua Bíblia, se reservem no lugar bem aconchegante, façam uma reflexão, leia muitas vezes quantas forem necessárias. Leia, grife, anote em seu caderno aquilo que lhe chamou a atenção, aquilo que você aprendeu no dia. Reflita e se entregue por inteiro a Deus, que Ele vai mostrar as melhores receitas para a gente amar ao próximo como aquele samaritano, que era visto como inimigo e mostrou que era cheio de compaixão e de misericórdia. Eu vejo que nós precisamos praticar mais essa ação de descobrir quem é o nosso próximo, não é? E aí,
Agora que o vídeo acaba, eu peço que vocês reflitam também o Salmo 132, 133, que vai nos fortalecer ainda mais para tudo que nós precisamos. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.